Fala galera, o Elab hoje é especial, eu sou suspeito, o assunto hoje é café e a gente tem um cara aqui pouco conhecido na cidade, mais conhecido que os vereadores de Americana, o Diegão. Vem pra cá, Diegão. O Diegão, ele é casado, tem 2 filhos, é empresário. O que você fazia antes do Amaro Café? Cara, eu nasci dentro do comércio, né? Então minha família sempre teve comércio e depois fui trabalhar em área comercial, propagandista, vendedor de pneu de caminhão, um pouquinho de tudo. Ele trouxe algumas extrações e vai mostrar pra gente como funciona. Eu acho que todo mundo aqui na agência é apaixonado por café, né? Esse cara foi o cara que me ensinou a tomar café de verdade. Eu aprendi as extrações que eu sei hoje com você. Eu acho que nem você sabe disso. Não. Eu aprendi a tomar café sem açúcar com ele. Legal, então, seja legal, bem-vindo. legal. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, como o Rodrigo falou. Acima de tudo, existe uma bela de uma amizade que começou bem no comecinho do café, né? Foi. Você começou a frequentar o café, foi bem no começo e foi me dando várias ideias, várias dicas, enfim, fizemos uma bela de uma amizade que resulta nessa experiência toda aqui, que a gente fala assim, não é só um cafezinho, né? Inclusive a gente tem aquele projeto de fazer um programa, né? Não é só um cafezinho, justamente para mostrar esse universo do café. Então hoje a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho da história, da origem, dos métodos de preparo, o que é um barista, né? Por que chama isso, enfim. Vamos bater esse papo. Então é isso, gente. O café tem uma lenda de que ele foi descoberto em Abissínia, que é atualmente a Etiópia, né? Por um pastor de ovelhas chamado Caldi, que ele notou que as ovelhas e os bodes, enfim, eles ficavam mais elétricos, mais agitados depois que eles consumiam esse determinado fruto. E ele foi lá saber o que é, ele investigou, ele pegou esse fruto, fez uma infusão, a princípio só o fruto e uma água quente mesmo, e ele tomou e ele ficou mais ligado, e aí daí começou toda a história do café. Bem resumidamente, né, foi isso. O café chegou no Brasil em 1727, trazido por Francisco de Melo Palheta, ele era um coronel, e ele trouxe de forma irregular, na época não podia entrar o café aqui. Não, ele era português? Não, ele era brasileiro. É brasileiro. Mas enfim, o café chegou por lá, foi plantado as primeiras mudas no Pará. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, no que a gente chama do Vale do Café até hoje, né? Aquela região ali de Resende, Volta Redonda. Que é a parte fria do Rio ou não? Não tem nada a ver? Tem, é descendo, é quase já em São Paulo. Depois ele foi para o Vale do Paraíba, até chegar na região de Campinas, onde estourou, onde impulsionou e foi uma grande revolução no nosso país, principalmente econômico, político, social. Tanto é que a bandeira de Campinas carrega, né, ramos e folhas de café no brasão de Campinas, e ali desenvolveu, porque ali tinha as principais ferrovias, né, a Mogiana, enfim. Então ali desenvolveu todo o café. Depois disso ele foi para o Paraná, onde o Paraná foi o maior produtor, até chegar a uma famosa e conhecida geada negra, que acabou com o cafezal de todo mundo. Inclusive nessa época teve um alto índice de suicídio nesse lugar, no Paraná, porque o cara dormiu milionário e acordou sem nada. Então foi um negócio muito forte. Hoje o Paraná começa a voltar a ter bons cafés, mas olha quanto tempo faz isso. Muita gente do Paraná nessa época migrou para Minas, e Minas atualmente é o maior estado produtor do mundo. O Brasil é o maior produtor do mundo, disparado. A última safra deu 60 milhões de sacas vendidas. Todo mundo acha que é Colômbia. A Colômbia tem um marketing, até é bom você falar disso, que na Colômbia existe um marketing muito bom, muito bem feito. Forte, principalmente na época do narcotráfico, que era a principal chegada do café nos Estados Unidos, era pelas embalagens de café. Então foi feito esse marketing de que o café colombiano é o melhor café do mundo, enfim. Mas a gente ainda vai bater um papo sobre isso e vai falar que não tem como você cravar, esse é o melhor café do mundo. Cada safra é uma safra. Que nem vinho, né? Muito similar, é muito similar. Então, em vários momentos eles fazem assim, ó, eles se cruzam porque assim é um universo à parte.
assim como vinho, e azeite, cachaça, uísque, enfim, cada um vai ter o seu, né? Em termos de consumo per capita, a gente fica, em termos de consumo geral, a gente fica em segundo lugar. O primeiro lugar ainda é os Estados Unidos, em consumo geral. Se for per capita, aí vai ser os noruegueses, Finlândia, aí vai lá para os nórdicos. O primeiro método de preparo foi o café turco. Foi o primeiro método de preparo. Hoje o café turco, atualmente a gente não está fazendo, mas a gente fazia lá, ainda vou voltar a fazer. Mas é aquele que você ferve, você faz uma moagem bem fina, você ferve o café, você põe num recipiente, um cachimbinho que chama ibrique, e você coloca ele num tacho com areia. Você põe uma moagem bem fina, a água, existe um pedaço ali da Arábia, ali do Oriente Médio, que usa cardamomo e um não. Com cardamomo fica uma delícia. O que eu fazia lá era com cardamomo, né? Até porque senão fica muito forte. E é uma bebida totalmente diferente. Você ferve ela 3 vezes, ferveu a primeira, derruba a segunda, a terceira e assim vai. E era o pó, né? Água com pó. É a água com pó, não tem filtragem. O pó vai ficar denso e vai pro fundo da xícara. E depois tem toda aquela mística da leitura, da borra, enfim. E aí vai. Depois veio a prensa francesa, que é um dos métodos mais práticos que tem, né? Pra gente fazer o café. Tô pegando a prensa do meu amigo emprestado aqui. Aqui você faz uma moagem grossa, a gente vai fazer daqui a pouco. Faz uma moagem bem grossa, coloca a água, deixa o tempo de infusão, depois é só pressionar esse café e servir. Então é muito prático e a bebida fica muito saborosa, fica mais leve, mais macia e cafeinada, né? É um dos métodos que mais entrega cafeína. Tem gente que pensa que é o expresso. O expresso te dá mais corpo. A gente vai falar do expresso agora. E o expresso te dá mais corpo. Quer colocar aqui, cara? Pra ir esquentando? Ou tá no... Não, tá numa temperatura boa aqui, ó. Vamos fazer? Você trouxe alguns tipos de grãos diferentes, né, João? Eu trouxe o mesmo. Hoje eu trouxe o mesmo. É o blend do Amaro. Que a gente vai falar dele também. Fazer um jato verde, Coloca aqui a muqueira, eu vou pegar uns tênis. mais ali, né? Quanto mais deixa moendo, Mais fino vai ficar. fica. Isso aqui é um moedor doméstico, né? Só um moedor doméstico. Mas funciona bem, Diego? Dá pra usar? Funciona. Ele não vai ter uma precisão tão boa quanto um profissional ou quanto esses moedores, tipo eu tenho na cafeteria lá, o Breville. Porque ele tem lâmina cônica, né? Então você tem uma precisão de moagem melhor. Essa lâmina é flat. Infelizmente o pessoal não vai sentir o cheirinho que tá aqui. Infelizmente, né? Vê se tá conectado no net ou na vida aqui em cima. Então, em todos os preparos a gente sempre escalda antes, né? Alguém sabe por que escalda? Pra tirar a impureza, pra esquentar, deixar meio que... Exatamente, para tirar a impureza. Então você tira a impureza, você mata qualquer bactéria que possa estar aqui, né? Você esteriliza. Quer colocar naquele copo ali? E você retém a temperatura, pode pôr aqui? Pode. Olha, a cor que Ó, saiu. parece que não, tá vendo? E assim, ó. E não pode lavar com sabão, viu? Não pode lavar com sabão. Tá. Sempre que for lavar, a não ser que você lave, não vai usar. Aí você deixa um tempo secando, tudo. Depois sempre o processo da água quente. Você está pesando baseado na porção que você vai servir? Não? Isso, é baseado no tanto de café que eu pus aqui, ó. Eu trabalho... Tudo no peso, né? Eu trabalho geralmente numa intensidade de uma proporção de 10 por 1. A cada 1 grama, 10 ml.
Então quem aqui tinha 16.8, eu pus 168. Cravadinho, ó. Agora a gente vai deixar isso aqui infusionando. Quanto tempo, Digão, deixa? 4 a 5 minutos. Então esse método é um dos que tem maior tempo de contato entre água e o pó de café. Então a gente pode dizer que o turco é o que mais cafeína O tem. turco é uma bomba. O turco é uma bomba de cafeína. Caramba. E quando você coloca o cardamomo, você nem percebe, né? Isso que é legal. Em 1901 foi inventada a primeira máquina de expresso pelo italiano Luigi Bezerra, Gaddia. Depois o Illy pulverizou o expresso para o mundo. E por isso que o expresso hoje talvez seja o método mais consumido em todo o mundo, né? Aqui no Brasil não tem como você ter uma cafeteria sem ter uma máquina de expresso, né? Então, e assim, do expresso tem todas as variações. E tem uma curiosidade bacana que é assim, o expresso, ele não é expresso de rápido, tá? Tem muita gente que pensa, porque na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial foi muito usado esse esquema do expresso, justamente porque precisava de uma coisa rápida. Mas não é porque é rápido, é expresso, vem do italiano, que é feito sob pressão. Então por isso que o expresso a gente escreve com S, não com X. É por esse motivo. O expresso com X é o expresso de rápido. Então é por isso. Aí vamos mais para as atualidades. A gente chega nos 2 métodos mais consumidos. Esse é o método quadro mais consumido hoje no mundo, que é o Rario V60. Alguém sabe por que ele chama Rario V60? Rodrigão sabe? Eu acho que eu sei, cara. Vamos lá. Por causa das nesgas, o café desce pelas nesgas que tem na lateral. Mas não é por isso que ele chama V60. É de vértice 60 graus. Por isso que é V60. Ele quer informar no e-mail desses 60 segundos. O que é bacana desse método? Tem essas ranhuras, né? Você usou um termo bacana aí, cara. Só aprender isso aí. O quê? Como que você falou? Nesgas. Nesgas aí. Então ele por aqui proporciona uma maior troca de fluxo de ar e o furo dele aqui embaixo também é maior, ó. Então por aqui eu consigo, eu não tenho eu não fico preso numa extração. A minha extração vai sair sempre do mesmo jeito. Eu consigo fazer várias extrações diferentes, com intensidades diferentes. Por exemplo, se eu faço uma moagem mais fina, com um fluxo mais lento, colocando a água mais lentamente, essa bebida vai ficar mais encorpada. Se eu faço uma moagem média grossa que eu faço lá, né, com o fluxo contínuo, gerando turbulências, essa bebida vai ficar mais leve, mais suave, o que a gente chama de mais equilibrada. Por essas ranhuras aqui, ou nesgas, ele proporciona entregar a essência da bebida. Então é muito bacana, particularmente um dos meus preferidos. Às vezes chega café para experimentar lá na cafeteria, não dá tempo de fazer o cupping, né? Que é um processo de classificação que a gente faz. Eu faço aqui, porque aqui você já vai ver se a bebida tem algum potencial ou não. Eu fiz até um teste, cara, com a moagem um pouco mais grossa. Aí eu coloquei para moagem de prensa. Eu coloquei e sacudi o meninão, assim, a água jogando rápido. Cara, ficou uma delícia. Fica legal. Muito bom. Dá pra fazer de vários jeitos, cara. Então não tem só um jeito, sabe? Ao mesmo jeito também, se você fizer ele, eu quero ele mais pegado, quero ele com mais corpo. Aí você faz ele moagem fina. Quando você jogar água, você mexe, você gera essa turbulência. Então tem várias formas de você fazer. É um baita de um acessório. Tem outro café com moagem bem fina aí, ele fica bem forte. Então aqui a gente prensou, né? Eu fiz uma quantidade pequena. Pode servir aqui? Lógico. Passando aí. Ficou bem fraquinho, né? Essas gotinhas aqui é pra ver quanto tempo vocês vão ficar acordados à noite. Ó, quer ver, ó. 3 da manhã, 4. Bom, 4 tá bom. Senão eu não vou trabalhar amanhã. Quentinho. Tá, não, fica ficando a temperatura
ideal, né? Ele tá bem suave, bem suave. Fica suave, né? Aí você moeu grossão, meio grosso. Eu moí, fiz uma moagem grossa. A prensa ela já não tem tanta flexibilidade assim como o V60. A prensa, necessariamente você tem que fazer uma moagem grossa nela. Porque senão ele passa aqui, ó. Senão ele não vai filtrar. Vai pó pro... Aí agora a gente vai falar um pouco do Aeropress. Só para finalizar o Hario. O Hario é uma empresa de vidros. Hario, a tradução de Hario em japonês, né? Quer dizer o rei do vidro. Os caras faziam vidro para laboratório, para indústria farmacêutica. Para laboratório químico. Então eles são especialistas em vidro. Isso é vidro. Não, esse é acrílico. O meu é acrílico. Esse é acrílico. O meu é igual esse. De 2005 para cá que o Hario foi inventado, que esse coador foi inventado, eles fizeram vidro, acrílico, porcelana, cerâmica, né? O Kemix é vidro, né? O Kemix é vidro, o Kemix é só vidro. Que ele é coador e jarra. Uma jarra bonitinha. Uma jarra bonita, Obrigado. Então, quem consome o café ainda de supermercado, o ideal então é o cara comprar o grão, moer, mais ou menos. Deve ele parar. Mas assim, mas tem que ter a transição aí. Hoje o mercado de café especial está crescendo numa velocidade absurda. Então os grandes estão entrando nessa área. A Três Corações, que é a líder de mercado hoje dos cafés tradicionais, eles estão vindo babando, cara, babando. Então, por exemplo, a lote de café que ganhou o concurso, eles vão lá e arrematam. Estão fazendo parceria com os principais baristas, o Léo Moço, enfim. Você escaldou antes do filtro também e escalda agora. Por que eu jogo essa aguinha aqui? Para ajudar ele a grudar, porque um dos objetivos de escaldar é fazer ele grudar nessa ranhura aí. Eu faço nada, você tá ligado, né? Hã? Eu coloco o filtro e depois eu jogo água. Eu não escaldo nunca o filtro mesmo. Não? E ele gruda bem ou não? Às vezes não. Cara, gruda. Porque tem um toque, aí um lado gruda nas ranhuras e o outro não. E eu vou escaldando até grudar tudo. Gasta uma água, né? Vai tudo embora. E Aqui eu escaldo. E já aproveito e escaldo o recipiente também, né? A xícara também. Joga no copo, ó. Bom, eu vou usar o A que eu... prensinha da frente, mesmo esquema, tudo pesado. Mesmo esquema. Aqui eu vou usar... Eu vou usar aquele negócio. Já tá moidinho, né? Se eu trouxe moído, moí agora antes de vir pra cá. Fiz uma moagem média grossa, que é o que eu uso, né? Essa maquininha portátil sua, você consegue chegar até aqui. Essa aqui? Bem fino, não, a de moagem. Você consegue fazer bem fino assim, igual tem? Consegue, é o tempo. Quanto maior o tempo que você ficar, mais fino ele vai ficar. Quanto menos, mais grosso. Como era prensa, eu fiz mais grosso. Tudo no peso. Vou fazer um pouquinho mais agora. 20. Tem 20 gramas de café aí. 20 gramas de café. E aí você vai colocar 200 de água. 200 ml ou 200 gramas? Vai dar o mesmo. 200 ml. É. É mesmo. Não sou muito bom de matemática, sou de humanas. Vai dar o mesmo. Eu antes colocava em ml, depois eu coloquei em peso para ver se tinha diferença e dava sempre o mesmo. Então aqui eu faço uma pré-infusão. Eu fiz aqui. Legal vendo de fora, cara. Você vê ele sendo extraído por ali, ó, descendo pelas ranhuras. ranhuras ou como Nêsias. Nêsias. Vou gravar isso. Nível de vesgas. Pô, aí fica mais fácil. Olha que legal, cara. Vendo
Olhando desse ângulo E você comentou uma coisa importante comigo, por exemplo, quando você joga água, já que você jogou uma vez, você não pode desfazer a parede que fica em volta do filtro, né? Essa parede ela protege essa circulação aqui, essa troca de ar aqui, né? E você coloca a primeira quantidade de água e deixa um tempinho para... Eu deixo um tempinho para ele liberar o processo de CO2 que ele adquiriu no processo de torra, que a gente chama do efeito Blooming, né? Quando você coa tudo de uma vez, esse CO2 automaticamente ele volta para a bebida, gerando um amargor indigesto. Quando você deixa ele respirar, né? Ele solta essas bolinhas, tudo, a bebida vai ficar mais leve, mais prazerosa, não vai dar aquela amarrada. Danino no vinho, né? Isso. Mas tem gente que gosta do amargor, né, cara? Mas aí a gente está acostumado com café robusta, né? Entendi. E hoje já tem gente fazendo robusta especial. Aí então você vai jogar água só no centro. Depende do jeito que você quer. Exatamente. Se quer um pouco mais forte, você chacoalha mais, né? Joga mais. Você falou para não desfazer a parede. Não, mas aí você joga sem desfazer a parede lateral. Aí você vem por aqui, ó. Tá vendo? E esse fica mais forte. Esse vai ficar mais forte do que eu faço geralmente lá. Ele vai ficar um pouquinho... Lá de sábado é o que eu gosto. É o que você gosta, né? Esse vai ficar um pouquinho mais forte que a prensa. A prensa a gente fez mais suave, né? E a prensa eu acho que fica um pouco mais suave, ou não? A prensa você fica meio travado, né? A única forma que você consegue mexer nisso é mudando a proporção. Mais fino você não consegue por causa do filtro que ele te limita. Então eu consigo, por exemplo, que nem o meu moedor lá vai até o número 60. Então eu consigo no máximo 56. Entendi. Então eu não consigo mudar muito. Aqui não. Aqui eu posso fazer desde um 45, 50 até um 25. De acordo com o que eu quero da bebida, né? E viu, me fala uma coisa, e tamanho de grão? Por exemplo, aí tem as peneiras, né, que definem o tamanho do grão. O que implica no tamanho do grão para a qualidade do café? Quanto maior esse grão, mais açúcar ele absorve. Mais frutado. Mais frutado, final mais doce, desde bem torrado, né? Entendi. Da hora. E quanto mais fino, então é mais... Mais fino, mais forte. As peneiras mais finas é para um café menos frutado. Menos frutado e até mais popular, mais Eu posso dizer convencional. então que, por exemplo, quando o grão é pequeno, eu preciso dar uma segurada na torra. Tem que ser um outro tipo de torra. Entendi. Inclusive tem lugares que você vai que você nota que o café está torrado, cada um de uma cor. Você vê que tem um grão que está carbonizado, o outro está verde. Né, cara? Sem amargor Oh, nenhum. perfeito, né? Então assim, você vê que tem grão que tá... Um grão é desse tamanho, o outro é daquele, sabe? Tipo, grãos de tamanhos diferentes. Foi torrado tudo junto e não tem uniformidade nenhuma. Por quê? Esse café é o que a gente chama de bica corrida. Um café que não teve essa peneirada, não teve essa seleção. Entendi. Então não vai dar uma bebida boa. E aí o blend, o que você faz? Você pega o grão frutado com o grão menos frutado para chegar no equilíbrio. Isso, o blend tem várias formas de fazer. Você pode fazer por variedades ou por torra também. Tem gente que faz, eu vou pegar, por exemplo, um catuai vermelho, vou torrar ele um pouquinho mais e vou pegar o mesmo catuai vermelho e torrar um pouquinho menos. E vou fazer uma torra no grão. E aí eu vou fazer um blend disso, entendeu? Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um catuai vermelho, um bourbon vermelho, um bourbon amarelo, vou peneirar para deixar tudo no mesmo tamanho e vou torrar eles juntos. Porque aí esse grão vai me proporcionar isso, esse grão vai me proporcionar aquilo, juntando esses dois vai dar uma complexidade. Então tem como fazer o blend já antes da torra. Tem. Você seleciona os frutos e coloca pra torrar. Tem. Você geralmente faz isso. Quem trabalha mais com café especial faz isso. E o café cítrico, cara, por que ele fica cítrico? É um ponto de torra mais, a menos, né? Então quando você tem daquele ponto a menos, você não caramelizou todo o açúcar
do café e ele vai ficar mais cítrico, daí dá para você trabalhar isso. Tem um pouco a ver também do solo. O café colombiano, ele tem uma citricidade diferente que lembra um pouco doce de maçã. E um docinho cítrico é diferente, você tem algumas coisas que vêm de solo também. Mas o ponto de torra é onde você determina isso também. Quando eles falam assim, o ponto perfeito, tem muita gente que fala, nossa, cara, esses dias mesmo, o nosso parceiro, e eu distribuo o café dele hoje, é o Ken, que é o Léo. Eu tenho aí uma microlote aqui. Então, e o Léo tá no café, assim, ele foi um dos desbravadores, né? De Bragança, né? É um cara que conhece muito e passa muito conhecimento pra gente também. E ele fala muito isso, cara. Ele fala muito isso. O café cítrico ele não me agrada muito. Eu prefiro Não, tem gente, frutar. mas é uma qualidade. Depende, né? É uma qualidade. Ele não pode ser aquele cítrico do azedo. Aí passou, alguma coisa foi feita errado. Entendi. Agora, se é uma doçura cítrica, alguma coisa assim, é legal. Que nem eu estava falando do Léo, né? Uma marca dele é que os cafés são todos doces, né? Esses dias, não lembro quem, mas foi um cliente na cafeteria e falou assim, cara, você pôs açúcar no meu café? Eu falei, não, e foi expresso. Não põe açúcar no café. Então, mas esse café tá doce. Eu falei, não, mas é o ponto de torra. Então é uma qualidade. Torrou no ponto, né? Se você torrar pouco, ele vai ficar mais cítrico. E aí, se o grão não for de qualidade, pode trazer esse cítrico do azedo, do indesejável. Aqui no Brasil a gente tem o Jacu, que também é um dos mais caros. O do Jacu tem um lance muito legal que é a seleção que a ave faz. Ou seja, não tem como, o Jacu é uma ave silvestre, selvagem, não tem como você ficar domesticando um Jacu. Senão até não sobrevive. Né? Não sobrevive. E outra, ele vem em bando, come, manda embora e vaza. Já vai para outro lugar. E ele não come só café, come café também. E assim, ele come tudo quanto é fruta. Então você tem que limitar o habitat dele para ele não comer só café. Não, ele vem no cafezal. Ele procura, ele só come o grão que está no ponto exato. Exato, é a natureza fazendo a colheita. O colheita. também, a mesma coisa, né? O piloto Você deixa também. os melhores grãos. Então essa é a diferença, esse é o grande lance. Tem toda a fermentação que ocorre no aparelho digestivo, né? O suco gástrico, tudo. Mas assim, o grande lance desse café é a seleção que a ave faz. Ela só come os melhores frutos. Será que meu cachorro gosta de café? Vai criar uma. Laica, vem cá. Peteleco coffee. O Aeropress, no antigo Amaro, era o método mais vendido. Ele é muito bacana, ele reúne 3 tipos de preparo. Então você vai ter a infusão, você vai ter a coagem e você vai ter a pressão. Tem filtro, né? Tem. Mas Você tem um filtro. Você tem um filtrinho. Legal, tem uma cartinha aqui de agradecimento. Opa, Tá? Depois você lê ela. legal, cara. Uma canetinha aqui pra você. Daí agência. E uma caneca pra você tomar café. Ah, com certeza. Vou levar pra cafeteria e vou tomar lá. Obrigado, Elinho. Obrigado.